Eu sou Priscila, sou enfermeira, sou mestranda em saúde coletiva. Eu vim falar hoje aqui um pouquinho, trazer um pedacinho da minha pesquisa, que pesquisa as mulheres na sua gravidez, o que ocorreu no parto, no puerpério e os cuidados com a criança durante o puerpério. Hoje eu vim trazer uma dificuldade que foi o isolamento, o distanciamento social dessas grávidas, não, dessas mulheres, quando elas estavam grávidas em meio à pandemia Covid-19. Pode passar, Lívia. Bem, foi pensado esse tema porque quando a gente vê a pandemia, ela veio quase que como uma abordagem muito inusitada. Porque, segundo a OMS, a gente veio tendo essas informações da pandemia a partir de dezembro, só que não no formato pandemia, né? Era um surto apenas em um pequeno local do globo e que rapidamente se alastrou para o globo inteiro. E tanto que em março, meados de março, a OMS ela declara estado de pandemia, a Covid-19. Logo depois, em fevereiro, mais ou menos, minto, a OMS foi em janeiro, e em fevereiro o Ministério da Saúde também declara estado de pandemia no Brasil, calamidade, né, pública. Em consequência, o Pará também, em meados de março, declara o problema de calamidade pública da pandemia no estado todo. E dias depois foi também foi baixado um decreto municipal sobre a Covid-19, sobre o estabelecer medidas de proteção para a sociedade, para se manter, principalmente, o isolamento e o distanciamento. Caso precisasse sair, trabalhar, existiam outras medidas, como a utilização de máscaras, né? Que até hoje também a gente está usando, a proteção com álcool em gel, que esses dois foram os principais, além de precisasse luva, touca, né? E assim fosse variando nos EPIs. Só que tinha um detalhe: cada grupo precisava de uma atenção melhor, né? Principalmente as pessoas de alto risco, vulnerabilidade. E dentre essas pessoas de alto risco estavam idosos, crianças, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios. Só que assim, somente depois de quase um mês, se não me engano, foi estabelecido que grávidas também estariam dentro desse grupo de risco, né? Olha aí uma diferença, quase 30 dias e as mulheres grávidas tendo que correr riscos maiores porque não foi identificado que elas participavam desse grupo dentro desse período. Mas assim, sobre essa vulnerabilidade não ser vista pelo governo, ter demorado, né? Jaime e Nakamura, eles falam que essa vulnerabilidade ela aumentou, na verdade, esse risco, ele aumentou a vulnerabilidade dessas mulheres, principalmente pessoas de baixo nível socioeconômico, pessoas de cor, negras, e mulheres estariam em maior probabilidade de risco do que pessoas brancas, que tinham um nível social e econômico maior, e que tinham condições de vida, como saneamento básico, água afetada e outras variáveis. Pode passar, Lídia. Ops. Tá ok. O objetivo dessa apresentação, então, vai ser descrever as principais dificuldades
e sentimentos dessas mães de diferentes níveis socioeconômicos quanto ao isolamento e ao distanciamento social na Covid-19 em Belém do Pará. Seguir. Lígia. Para isso, foram feitas entrevistas com 21 mulheres, 21 mães, tá? Essas mulheres elas já tinham passado do puerpério e foi feita marcada entrevista com elas e realizado. Sendo dentre essas 21 mães, 10 é de baixa renda e 11 são de alta renda, tá? Essas mulheres, elas são do banco de dados, elas são participantes do projeto Microbioma, em que a Bárbara Piperato, que acabou de apresentar, ela é a coordenadora. E essa entrevista ela ocorreu em junho de 2021 até março de 2022, baseando-se num conjunto de perguntas que foi muito bem conversado entre mim, Bárbara e o professor Hilton, que é o meu orientador. E para utilizar de instrumento foi o gravador do smartphone e a lista impressa. Eu também utilizei um tablet, eu sempre levava um tablet como algo que, se desse problema no gravador do celular, eu podia usar o tablet, ou se de repente caísse o nosso famoso toró, né? Molhasse alguma folha, porque existiam casas que tinha muita goteira, tinha problemas assim de segurança em relação a problemas climáticos, né? Meteorológicos, perdão. E baseado-se também com o poder do CONEP como um trâmite de ética, tá? Vamos para os nossos resultados. Então, aqui, eu não sei se dá para ler, que as principais dificuldades das mães durante a gravidez, especificamente, elas giraram em torno da convivência social, por causa do isolamento, distanciamento social, e também por causa do pré-natal, tá? E esse pré-natal está ligado essa dificuldade de pré-natal está muito ligada à pandemia, ao isolamento e distanciamento social que ela causou. Então, aqui, eu não sei quem está me assistindo já teve grávida, já engravidou, né? E tem aquelas expectativas. Não vou dizer que 100% das mulheres têm isso, mas nas mulheres que eu entrevistei, 14 mulheres aproximadamente disseram ter expectativas durante a gravidez e para a gravidez, né? Sobre aquela ideia de quando eu estiver grávida, eu quero que minha mãe, minha família, meus irmãos, periquito, papagaio, cachorro, estejam aqui comigo, me paparicando, me dando o apoio que eu preciso. Então, essa expectativa gerou em torno disso. Fazer um pré-natal também de qualidade no SUS também foi uma das expectativas das mães. Só que, assim, dentre elas, 8 eram de alta renda, das que tiveram expectativas, e 7 era de baixa renda. Porém, com o andar da pandemia, muitas delas que engravidaram durante esse período acabaram tendo que enfrentar uma realidade que foi totalmente contrário àquilo que elas expectavam, né? Estava imaginando que fosse ocorrer, como iria ocorrer, fazer compras com a amiga, ir na lojinha ali comprar o berço, a roupinha do neném, que são coisas, são situações que ocorrem durante a gravidez que tem muito significado. O chá de bebê também, quem está ali, leva ali um brinquedo, leva a roupinha, leva a fralda, leva o presente que for, e as brincadeiras que ocorrem durante esse chá também não foram
não foram uma situação que pudessem acontecer durante a pandemia, enquanto elas estavam grávidas, tá? Vamos ir vendo aqui, a maioria delas teve que mudar essa expectação. Pode passar um pouquinho, Lídia? Ok. E aqui eu apontei um pouco mais a respeito do pré-natal, porque o pré-natal foi algo que pesou bastante em relação às expectativas dessa mãe, a dificuldade que gerou, que também gerou sentimentos em relação à gravidez como um todo e ao pré-natal, tá? As mulheres de baixa renda, elas tiveram problemas de adaptação à nova realidade pandêmica. Muitas delas tinham dificuldade de encontrar máscara, logo no início, né? Encontrar o álcool em gel, se adaptar, sair de casa para ir bem ali, ter que colocar máscara, algo que antes nunca foi imaginado por alguém aqui no Brasil, acredito que no Brasil inteiro, ninguém imaginou de usar máscara na rua, né? Sair, vou colocar uma máscara. Isso foi algo fortemente relatado por elas, que incomodava demais. Tinha horas que elas estavam lá no meio da rua, do caminho, lembravam que estavam sem máscara, tinham que retornar para casa para buscar a máscara. E tudo isso gerava um transtorno. Além disso, houveram nas unidades básicas atraso do profissional médico. Muitas delas relataram que marcava o horário 7 da manhã. 7 da manhã você vai ser o seu horário de consulta. Então, elas chegavam assim às 6h30, né, para dar tempo de chegar bonitinho, se organizar, pegar a documentação. E o médico ou a médica, a obstetra, chegar lá para as 10, 11 da manhã, isso acarretava um transtorno muito grande, porque as mulheres que foram marcadas para 7h30, 8, 8h30, foram chegando e foram aglomerando. Então, foi uma dificuldade de se manter o distanciamento social, por exemplo, né? E a entrega de exames. Por quê? O distanciamento social, ele exigia de, no mínimo, 1,5 m de distância entre as pessoas. E muitas das vezes elas precisavam ter que várias vezes no mês tentar trazer esse resultado, que muitas das vezes chegava, tinha muitas mulheres com a mesma dificuldade que iam buscar esses exames e não estavam lá na unidade básica. Mais um problema em relação ao distanciamento social. E as remarcações constantes. As remarcações constantes, gente, ela implica mais no isolamento. Por quê? Ela, pensa só, no estado normal, sem pandemia, a mulher ela sabe que ela precisa todo mês fazer consulta. Só que as remarcações que posteriormente foram previstas, foram publicadas pelo Ministério da Saúde, a necessidade de alargar o período, né? Não ser só mensalmente, mas poder ser bimestralmente, dependendo muito da situação de saúde dela. E, assim, ela precisava estar ali isolada. Isso quando a mãe ela morava em lugar, por exemplo, casa sozinha. Casa, só ela e marido que ia trabalhar. Ela se sentia totalmente isolada, né? E as consultas seriam algo que agregasse valor, sentido naquele momento em que ela estava passando, principalmente em momento pandêmico. E também temos a aglomeração na área de espera da consulta com do obstetra, como eu já comentei aqui. Já de alta renda, aqui aparecem ser mais detalhes, né? Que foi o que mais gerou incômodo foi o distanciamento social. Por quê?
muitas mães de alta renda, elas moram em apartamento. E o momento social delas é de estar no trabalho, é de ir na feira, assim, no supermercado com a amiga, de ir na praça com outro filho, talvez que tivesse, né? E passar e se juntar e conversar. E isso não pôde ter. Então, além do distanciamento social, houve também, dessa forma, houve também um problema em relação a elevadores, porque, segundo os decretos, quem morasse em apartamento, que tivesse elevador, as pessoas do mesmo apartamento podiam entrar juntas no elevador, ou seja, mantinha ali, de certa forma, por causa do distanciamento social, um certo isolamento, tá? A agenda. A agenda da médica, às vezes, não tinha. Muitos atendimentos foram cancelados durante esse período. As mulheres tentavam consulta durante semanas e não conseguia, de forma alguma. Algumas, no decorrer do pré-natal, conseguiram consultar à noite, algo inimaginável antes, porque é pós horário comercial, mas muitas delas conseguiam consulta a partir de 8 da noite, porque era como poderia se sentir um pouco mais segura, e que também essa agenda do obstetra, da obstetra, tinha um alargamento de possibilidade em horário. Os exames presenciais, elas relataram que tinha muita dificuldade de ir aos exames presenciais, porque muitas das vezes tinham pessoas ali que não obedeciam, né, não estavam de acordo com o que o decreto dizia, e acabava também aglomerando nos locais de coleta de exame, para fazer exame. Outro transtorno foi os lockdowns, porque muitas clínicas fecharam e as mães de alta renda, 2 tiveram acompanhamento no SUS também, tá? Também. Mas assim, a maioria precisava de ir ao consultório e as clínicas muitas das vezes iam fechando para conseguir manter o contingente de profissional e conseguir pagar esse profissional, mas que acabou afetando o pré-natal dessas mães. Embora no decreto diga que o sistema de saúde, todo o serviço de saúde, ele era essencial, portanto, não deveria fechar, algumas clínicas acabaram não cumprindo essa demanda, né? A desorientação. Então, as mulheres de alta renda, elas relataram dificuldade de entendimento em algumas orientações médicas, e que, quando chegaram ao parto, elas perceberam que muitas informações necessárias não foram transmitidas a ela durante a consulta. Algumas ainda disseram que essa desorientação foi muito por causa do tempo, que diminuiu o tempo da consulta, né, para tentar diminuir a exposição dessa mãe, mas que acarretava também nessa desorientação. Outro ponto de alta renda, da dificuldade, foi na vacinação. A vacinação, muitas delas acabaram atrasando, né? A gente sabe que, pelo menos quem é da área da saúde sabe, que a mulher grávida, ela precisa cumprir um calendário vacinal, tá? Específico para o momento em que ela está. E muitas delas falavam, olha, não consegui, eu tentei ir lá na unidade básica, mas não consegui. Algumas sim conseguiram, mas a maioria teve dificuldade e atraso por causa disso.
mas simplesmente o que foi que elas não conseguiram? Foi justamente por uma dificuldade de distanciamento social. Lembra que eu falei no de baixa renda que houve aglomeração, as mulheres não estavam conseguindo ali manter um distanciamento social por causa dessa demora, né, na atenção. E isso também acarretava um problema com as mães de alta renda, porque quando elas iam para a unidade básica, já tinha as mães de baixa renda, mas as de alta renda tentando a vacinação, e isso fazia com que elas voltassem muitas das vezes para casa para não se manter ali naquele local, aumentando os seus riscos de contaminação, tá? E também a questão de tratamentos concomitantes com o pré-natal. Tem uma mãe de alta renda em que ela foi diagnosticada, logo quando ela engravidou, ela foi diagnosticada com problemas na tireoide e precisava fazer o acompanhamento contínuo, né? Então, essa mãe de baixa renda, além de ter a consulta pré-natal com obstetra, ela também tinha consulta e a medicação com o endócrino. E isso fazia com que ela aumentasse mais os riscos de contaminação. Bem, olhando aqui esse slide, muitas pessoas podem até pensar, nossa, mas a mãe de baixa renda não teve tanta dificuldade assim, né? Porque olha só foi isso. Olha só o tanto da alta renda. Olha a quantidade de coisas. Mas existem estudos que mostram que, pelo fato da mãe de baixa renda, ela provavelmente está em local onde não há um bom saneamento básico, onde as condições econômicas também não são favoráveis, tá? Para alimentação, para vestuário, para uma boa acomodação. Então, tudo isso vai implicar na vida dela, não só no pré-natal em relação à unidade básica, vamos dizer assim, ela e o profissional, tá? Mas a ida dela, como é que está sendo? Será que ela tem condições de pagar o transporte? Será que ela tem condições de ir andando? E se ela for andando, será que ali aquela pista, vamos dizer assim, aquele caminho tá bem, tá favorável para ela? Será que ela não vai ter que andar no meio da lama? Será que ela não vai ter que ir debaixo de chuva, né? Que o Belém tem 2 estações. A estação que chove o dia todo e a estação que chove todos os dias, gente, porque é chuva todo dia. Então, assim, olha a vulnerabilidade que ela se encontra. Em relação à de alta renda, por mais que aparecessem mais relatos, mais opções, elas tinham carro, né? Algumas tinham motorista, algumas podiam passar, algumas não, todas elas tinham condições de pagar uma boa alimentação, uma boa acomodação. Então, assim, a vulnerabilidade ela aumenta para de baixa renda por questões socioeconômicas, tá? E que também vai implicar no pré-natal dessa mãe, ok? Outra coisa do pré-natal que eu até não coloquei aqui foi a questão do telesaúde. Segundo uma pesquisa eu vi no IBGE sobre a IBGE contínuo, se não me engano, as pessoas que conseguem ter internet, que aumentou mais de 90%. E assim, essas mães tinham internet. Só que teve um detalhe. Quando eu perguntei o porquê elas não, nenhuma, nem de alta renda, nem de baixa renda, teve acesso à telesaúde SUS, tá? Que é um programa do SUS, telesaúde. Elas não tiveram acesso, porque não sabiam. Ou seja, elas tinham ferramenta, tinham celular, tinham internet, por mais que fosse do vizinho, né? Que a maioria delas disse que tinha acesso à internet, do Wi-Fi do vizinho, às vezes dela, da casa dela, mas não sabia como acessar e não sabia nem que existia o telesaúde. Ou seja,
a desinformação ela foi tanto para de baixa renda quanto de alta renda e que afetou um pré-natal de qualidade para toda tanto a de baixa renda quanto a mãe de alta renda, certo? Lígia, por gentileza, passa. Lígia, me fala, tá? Quando eu estiver terminando meu tempo, que às vezes eu falo. Bem, toda essa situação em relação ao isolamento e ao distanciamento, a precariedade na atenção, tanto na unidade básica e na clínica principalmente na questão da desorientação, vou falar aqui em relação aos sentimentos que foram gerados no decorrer da gravidez em meio à pandemia, mas justamente por causa do isolamento e distanciamento social. Não sei se vocês conseguem ler direito aqui, para mim está um pouquinho pequeno. As mães, aqui eu dividi, tá, gente? AR é alta renda e BR é baixa renda. Aqui as mães que tiveram expectações durante a gravidez e que precisaram mudar também. As de cor vinho são aquelas mulheres que tiveram expectações, mas não falaram para mim que não mudou, né? Não mudaram. As que estão em preto foram as que modificaram. A gente pode ver que muitas delas tiveram medo de contaminação pela Covid e que isso implicou muito em como elas viam esse novo modo de viver, essa nova forma de agir em relação à gravidez. Algumas delas são multíparas, tá? E relataram uma dificuldade muito grande, exceto teve uma mãe que ela disse que estava tudo tranquilo, né? Foi tudo tranquilo na primeira, sem a pandemia, foi tudo tranquilo na segunda, mas fora isso, as demais usaram a expressão de medo, de pânico, apreensão, né? Que contagiou esse momento que devia ser bonito, que devia ser compartilhado, mas que causou frustração e medo. Então, o isolamento e o distanciamento para elas foi basicamente uma forma de dizer: você não pode ter suporte de famílias, vizinhos, amigos, você vai ter que passar por isso sozinho, tá? Um dos fatores que ajudou muito nesse momento, embora elas tenham falado que não foi tanto assim, mas juntando a resposta de todas elas, foi o seguinte, gente, é que elas podiam ligar, né? Fazer uma ligação ali de vídeo rápida com a família que estava do outro lado do mundo ou em outro estado e que amenizava quase nada no sentimento de cada uma delas. Agora, eu queria falar de uma em específico, gente, a mãe 03BR, que ela falou que ela sentiu felicidade, que foi o sentimento que mais aflorou nela durante a gravidez inteira. Na conversa com ela disse o seguinte, que ela não podia esperar mais nada, porque era a pandemia, o que ela podia fazer, né? E que ela estava tentando se acalmar, que ela passava o maior tempo na casa dela, porque ela precisou fechar o negócio, ou ela tinha um salão de beleza, e precisou fechar o salão de beleza, ficou dependendo dos pais para sobreviver. E lá nessa casa mora embaixo ela, em cima a mãe e o pai, e precisou lidar com isso. E a melhor forma que ela viu de enfrentar a pandemia e todos aqueles sentimentos da gravidez foi procurar a felicidade dentro dela, né? E toda aquela situação, porque ela sempre quis engravidar, só que não naquele momento. Mas já como ela estava grávida, então ela ia economizar energia, né? Despendir energia para o bebê dela. E eu achei muito interessante isso. No demais,
O isolamento, o distanciamento social, ele realmente vem implicar. Tem uma pesquisa falando sobre, deixa eu só ver aqui para vocês, sobre a grávida, quando ela está muito. Gente, me fugiu agora o nome do autor. São dois autores, na verdade. A gravidez ela já é um momento que baixa a tua imunidade, tá? Então, quando vem a pandemia, você aumenta esse risco. Com sentimentos negativos, a imunidade baixa mais ainda, porque os sentimentos negativos, eles promovem o aumento do estresse. Quanto mais estressado uma pessoa se sente, uma pessoa está, a imunidade dela sofre desequilíbrio. E uma mulher grávida que já está com a imunidade baixa, já entendem como uma bomba de baixa imunidade, tá? Então, essa mulher acaba tendo mais riscos. O que eu quero dizer com isso? Uma mãe de baixa renda que já é vulnerável, tá? E ela sofre todos esses estresses, esse medo, essa frustração, aumenta muito mais a vulnerabilidade dela. Pri, tu tá querendo dizer que as mulheres de alta renda não tem nada? Não, tá aqui. Elas têm medo, né? Tem apreensão, tem tudo isso. Mas pelo fato de elas terem uma situação socioeconômica um pouco melhor, faz com que elas consigam equilibrar de alguma outra forma, tá? Elas também, de forma imunológica, têm esse desequilíbrio. Porém, pelo fato de elas conseguirem ter uma boa alimentação, uma boa acomodação, bom transporte, né? Então, isso diminui fatores de risco para ela, da mulher de alta renda, a mãe de alta renda, do que para a mãe de baixa renda. Pode passar, Lígia. Então, assim, considerar, né, esses desafios da vida da mulher em relação ao seu período gravídico, e principalmente durante a pandemia, ajuda a gente aqui a descrever um pouco mais essas dificuldades, os sentimentos variados que elas tentaram enfrentar ali, né? Suporte social, o emocional, o físico, o mental. Porque, olha, segundo a OMS, e esse suporte ele precisa ser garantido, né? A saúde ela é um pleno estado de equilíbrio entre a tua saúde física, mental, emocional. Tem até gente que diz também que está espiritual no meio, mas assim a saúde ela é garantida, né, na nossa Constituição de 88, gente, e também pela Lei Orgânica 8080. E assim, a partir disso, as políticas nacionais de atenção integral à saúde da mulher e também o estatuto, perdão, da criança e adolescente vem trazendo essa garantia mais reforçada para que a mulher ela pudesse ter um pré-natal de qualidade, né? Independente, gente, SUS é independente do teu nível socioeconômico. Rico, pobre, tem que usar SUS, gente. É SUS. SUS é garantia. E, assim, ter saneamento básico, independente do teu nível socioeconômico. Outra questão também que foi falado, se não me engano, foi pela Brenda, sobre a questão da cor, né? A raça-cor. Independente da tua raça-cor, independente da tua sexualidade, independente de tudo, você tem direito, e o SUS ele abrange isso, tá? Essa é a minha colocação, minha colaboração para hoje. Foi rapidinho, mas podem mandar perguntas que estamos aqui, tá? Muito obrigada, gente. Beijo no coração. Lígia? Ah, sim, gente. Lígia, só passa esse último. Aqui foi o apoio, tá? Da UFPA, do PPG-SAIS, do qual eu faço parte, do Lebius também.
o PESCA, o projeto Microbioma e a FUSP, tá? Esse projeto, ele é só um pedacinho, essa apresentação é um pedacinho da minha pesquisa, e quem sabe, ano que vem, vocês possam ter acesso à pesquisa completa.